mas sabe que existe graça de Deus para mudar a sua situação, para mudar a sua história, amém? E sabe, nós temos que viver uma vida de expectativas, naquilo que Deus ele tem para fazer no nosso meio, em nossa volta, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Meu irmão, 1 segundo para Deus, Ele pode mudar a nossa vida para sempre. Isso tem que nos deixar animados, nós temos que acordar logo cedo, meu irmão, já começar a dar glória a Deus, já começar a colocá-lo em primeiro lugar da nossa vida, já dizer para Ele, Espírito Santo, o que nós vamos realizar neste dia. A expectativa tem que ser tão grande dentro de nós, meu irmão, que daqui a pouco começa a graça se manifestar na nossa vida como se fosse pipoca estourando. Sabe, meu irmão, isso é uma coisa gostosa, isso é uma coisa maravilhosa. Nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Nós vivemos na força do nosso braço, é chato, é cansativo, desgasta a nossa vida, afeta a vida de quem está do nosso lado. Mas, meu irmão, com a graça de Deus disponível na nossa vida, é contagiante. A alegria toma conta, você inspira as pessoas por onde você passa. A ponto das pessoas ficarem espantadas, assim, meu Deus, o que é isso? Só pode ser Deus. Exatamente, meu irmão. Só pode ser Deus. Porque na força do seu próprio braço, é desgastante. E o que é a graça? Eu fiz algumas anotações aqui. E uma delas está assim, ó. É Jesus assumir o meu fracasso para que eu possa ter sucesso em determinadas tarefas. Graça de Deus é a livre iniciativa de Deus. A graça de Deus é favor que eu não merecia e nem tinha capacidade humana. E assim, quando ela se manifesta, eu posso realizar aquilo que eu, humanamente, aquilo que os meus braços, aquilo que a minha inteligência, aquilo que a minha força não podia realizar. Aleluia! Sabe, talvez você se ache inteligente, eu também posso me achar inteligente às vezes. Às vezes você consegue executar determinada tarefa, às vezes você consegue conquistar algum objetivo, mas, meu irmão, se a graça de Deus não se manifestar na sua vida, não dá para continuar avançando. Muitas vezes nós confiamos nos nossos próprios braços, na nossa própria força, na nossa capacidade. Mas sabe de uma coisa? Existe um limite na nossa própria capacidade. Existe um certo ponto até onde nós podemos ir. Sabe, talvez você tenha batalhado por algo, talvez você tenha lutado por alguma coisa, talvez você tenha trabalhado para conquistar os seus objetivos e você tem se encontrado assim. Eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer que quando você chega nesse ponto de que você diz, eu não sei mais o que fazer, é exatamente aí em que, no estalar de dedos, em 1 segundo, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Sabe, quando eu chego num momento assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei mais quem consultar, eu não sei como é que eu vou agir, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de uma ideia, e eu começo já a gerar expectativas e render graças a Deus. Pai, eu te agradeço pela sua graça, eu te agradeço pelo seu agir, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai se manifestar em qualquer momento, e aquilo que eu não conseguia fazer, eu vou conseguir fazer. O Senhor vai fazer por mim, amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios. Aleluia! Efésios, a partir do capítulo 1. Eu já posso falando porque todo mundo tem Bíblia no celular, rapidinho, né? Não escuta mais folha uma vez. Sabe, quando nós chegamos em Efésios, a gente consegue, se nós podemos estudar o livro inteiro, a gente começa a ver que é um dos documentos mais elevados que já foi produzido. Amém? Contém coisas significantes e profundas de declarações de propósitos eternos através que Paulo ele escreveu para o povo daquela época. O povo enfrentava perseguição, o povo daquela época sofria algumas aflições, e sabe, essa carta ela é reveladora para aquele povo, ela trouxe clareza para eles. E se nós olharmos no capítulo 1, Paulo, ele começa se apresentando como apóstolo de Cristo, versículo 1, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus,
Graça a vós outros e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Dá uma olhadinha no versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo ele começa já dizendo assim, ó, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu quero te dizer que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Por quê? Por causa da graça de Deus. E se nós continuarmos ali, nós vamos ver Paulo ele fazendo uma oração para os crentes. Amém? Essa oração atinge a minha vida hoje. Essa oração vai atingir a vida da minha filha, dos meus filhos que virão. Essa oração vai atingir uma nova geração ainda que não nasceu, se Jesus não voltar, amém? E Paulo ele ora para que eles tivessem os seus olhos ali iluminados, para que eles pudessem compreender para aquilo que eles foram chamados, para que eles pudessem compreender qual é a herança que foi depositada para eles, para que eles pudessem compreender o poder que estava disponível diante deles, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E Paulo ele começa e ele continua falando, ele vai chegando no capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Então Paulo ele vai citando assim, olha, antigamente vocês estavam mortos. Antigamente vocês estavam sobre influências que não provinham de Deus. Antigamente, por causa da queda do homem, por causa do erro do homem, vocês estavam perdidos. Amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho. E quando Jesus ele veio nessa terra, ele viveu durante essa terra, ele ensinou, ele pregou, ele curou aos enfermos, ele cumpriu o papel que ele deveria ter cumprido, e ele nos concedeu o quê? A sua graça. Amém? Pela graça sois salvos. E quando ele ressuscitou, ele se assentou à destra de Deus. Amém? Eu não sei se você já sabe, talvez você ainda não saiba, mas você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Quando Cristo ele subiu às alturas, quando ele se assentou à destra de Deus, naquele momento toda a humanidade, todo mundo quem o reconhece, está assentado com Cristo nos lugares celestiais. E sabe de uma coisa? Ele te resgatou do império das trevas, ele te transportou para o seu reino, ele te deu vida e vida abundante, ele te resgatou, ele te livrou do que era mortal, ele curou o seu corpo, ele te deu a vida eterna e ele te colocou acima de todo principado e potestade, meu irmão. Mas teve um objetivo dele ter feito tudo isso. O primeiro é porque ele nos amou. Mas o segundo, meu irmão, é o que está escrito no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A suprema riqueza da sua graça. Sabe, irmão, a graça de Deus, ela é incalculável. A graça de Deus é a coisa mais preciosa que pode acontecer na sua vida.
Sabe por quê, meu irmão? Porque você não precisa pedir para Deus, para que Ele manifeste a graça dele. Quanta carinha com um pouquinho de interrogação. A graça de Deus, você não pede para que ela se manifeste. A graça de Deus não depende de você para se manifestar. Já pensou comigo se dependesse de você para Deus te salvar? Ele fez isso de graça, meu irmão. Para você custou de graça. Para Ele custou o sangue dele. Amém? Ele pagou um alto preço para que você recebesse de graça o que você tem hoje. Ele mostrou a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É conforme eu falei para você. Não foi a força do seu braço que conquistou isso. Foi Jesus ter deixado a sua eternidade, vindo como humano nessa terra. Teve uma vida como a minha e a sua. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele passou. Mas ele foi vencedor, amém? E isso não foi você que fez, foi ele que fez por você. E olha no versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não de obras para que ninguém se glorie. E aí ele fala assim, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é a força do seu braço que faz você ser salvo, meu irmão. Mas por causa do que Jesus fez, entregando a sua vida por nós. Nós, mediante a fé, cremos em Jesus. Somos salvos. E por gratidão daquilo que ele conquistou por nós, nós fazemos as boas obras. Por causa do alto preço que Jesus pagou, entregando para nós de graça, a ponto de nós só crermos em Jesus, cremos no nosso coração, confessarmos com a nossa boca, recebemos gratuitamente a salvação, a vida eterna, nós fazemos as boas obras em gratidão. Aleluia! Porque se fosse ao contrário, meu irmão, o homem ele tem a tendência a cair em desequilíbrio. O homem é tendencioso a cair num extremo, amém? Graças a Deus pelo Espírito Santo. Quem é o nosso mestre? Ele é aquele que nos ensina, aquele que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ele é aquele que nos guia por toda a verdade. Ele é aquele que nos mostra a direção, é aquele que anuncia o nosso futuro, amém? Graças a Deus que nós temos um árbitro dentro do nosso coração que direciona a nossa vida. E aí nós fazemos as boas obras porque Jesus ele conquistou para nós a salvação, amém? Eu sei que você é bonito, eu sei que você é bonita, que você é cheiroso, que você é cheirosa, que você é inteligente, muitas vezes, e que você conquista os seus objetivos, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa, se a graça de Deus não for sobre a sua vida, meu irmão, você é fogo de palha. Se a graça de Deus, a capacitação de Deus não vir sobre você, meu irmão, sua vida é sem graça. Assim, Valdo, solta um videozinho pra gente aí. Eu queria passar um videozinho pra você poder entender melhor isso, amém? Pode erguer. Esse vídeo fala exatamente isso que eu tô falando pra você, amém? Quem conhece esse videozinho aí? Yes. Pouca gente. Smile, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how. This way. Next. Smile, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, that offset the bad things. Like, one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out.
this way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the article. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Aleluia! Meu irmão, é exatamente isso, amém? Se você não entregar sua vida para Jesus, de nada adianta você fazer sua voz. Mas uma vez quando você entrega sua vida para Jesus, a gratidão e a consciência, você descobre o que Ele conquistou para você. E com resultado, e com resposta a isso, você faz as boas obras, amém? Você é galardoado por isso, amém? Você vai ser galardoado por isso. Mas, meu irmão, a força do nosso próprio braço não dá. Não dá. Você viu que na hora que ele foi subir na balança, Jesus entrou e subiu por ele. A graça faz isso, amém? Porque no momento onde você acha que você pode ser capaz de fazer alguma coisa, Deus, Ele se manifesta, meu irmão, e a sua situação muda. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quando nós vemos, aí em Efésios 2:7, na onde você está vendo, nós podemos compreender ali que a graça ela se manifesta a qualquer momento, não pelas suas obras, para que ninguém se glorie. A graça ela se manifesta não por uma intervenção de um homem, não por um pedido de um homem, mas porque simplesmente Deus ele quer mudar a situação. Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que não pediu para Deus. Mas Deus simplesmente manifestou a graça sobre a vida dessa pessoa e ela teve a vida dela impactada. Teve um resultado absurdo. Amém? Lucas, no capítulo 1. Versículo 26. Diz assim, ó. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E então o anjo, aonde ela estava, disse-te: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Algumas versões vão estar assim: alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. Amém? Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar o que significaria aquela saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e a quem chamarás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
E o anjo diz assim: Maria, você é agraciada. Quando o anjo apareceu para ela, ela ficou espantada. A Bíblia relata que ela ficou espantada, ela ficou ali travada. Eu imagino que ela ficou estática ali, sem se mexer, falando assim: o que está acontecendo? E o anjo disse para ela assim: ó, não temas, porque você achou graça diante de Deus. E aí o anjo passou a missão para ela, falou que ela ia conceber um filho, que o reinado dele ia ser para sempre. E ela começou a pensar sobre aquilo e ela falou assim: ué, mas como vai ser isso? Sabe, talvez Deus ele tenha manifestado a graça algum dia na sua vida, ou ele está manifestando, ou ele ainda vai manifestar, a ponto de você ficar espantado. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não deve ter medo. Eu gosto de dizer assim, meu irmão: se a onda está vindo, surfa a onda. Se a onda está vindo, pega o jacaré, meu irmão, e se deleita. Porque quando a graça de Deus se manifesta, meu irmão, não é você quem faz. É Deus que te dá habilidade. É Deus que te capacita. E sabe, muitas vezes vem a pergunta sobre a nossa vida: mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Talvez você está ali orando no seu quarto e vem uma voz dentro de você, impactante, e te fala coisas que você fica espantado. Coisas a respeito do seu futuro, coisas que você vai realizar, coisas que você vai fazer, meu irmão. Sabe de uma coisa? O diabo vai querer levantar dúvida dentro de você. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: fique tranquilo. O como não importa, mas o que importa é que vai acontecer. E assim como o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Meu irmão, descerá sobre ela o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de você. O Espírito Santo já está dentro de você, meu irmão. Nós vivemos duas experiências diferentes, no qual todo ser humano ele deve desfrutar. A primeira é entregar sua vida para Jesus. Amém? Com isso, ele passa a ter o Espírito dentro dele. Mas outra experiência é o batismo do Espírito Santo. Que daí ele passa a ser revestido do alto, ele passa a receber o revestimento de poder. E aí ele tem o Espírito sobre ele. Dentro, para nós sermos como Jesus foi aqui nessa terra. Sobre, para nós realizarmos as mesmas obras que Jesus. E obras semelhantes e obras maiores. Então, meu irmão, a palavra como deve ser deletada do seu vocabulário. O que você deve fazer, meu irmão? Simplesmente rema em cima da onda, sobe na prancha e se deleita, meu irmão. Se deleita. Amém? Porque quando nós estamos realizando algo com a graça de Deus manifestada diante de nós, meu irmão, o resultado é muito maior do que você poderia fazer. O resultado é muito maior do que você poderia conquistar alguma coisa. Afinal de contas, Deus ele é especialista em fazer muito mais do que você pode pensar, muito mais daquilo que você pode pedir para Ele. Por quê? Porque o poder dele já está disponível dentro de mim e de você. Aleluia! A graça de Deus, ela nos alcança. A graça de Deus, amém? Sabe, voltando à história de Maria, nós vemos ali, Jesus ele foi concebido, amém? Ele nasceu, ele se desenvolveu, ele foi batizado por João Batista. Eu quero te dizer uma coisa: ninguém estava orando para que Jesus fosse batizado por João Batista. Ninguém estava pedindo. Mas isso aconteceu. Ele começou a curar os enfermos que lhe pediam. Mas ele também começou a curar os enfermos que apareciam perto dele sem pedir. Por quê? De graça. Jesus ele ensinava algumas pessoas que ouviam a fama dele. E vinham até ele e pediam. Mas ele também ensinava pessoas que não sabiam quem ele era. Do quê? De graça. Jesus ele realizava muitas coisas. Amém? E chegou num certo ponto onde Jesus estava cumprindo a missão dele aqui nessa terra. Ele ia ser entregue aos homens, ele ia ter que passar por todo o sofrimento, você já sabe como é que ele passou.
quê? Para que nós pudéssemos receber a graça de Deus. Mas chega um momento onde ele percebe que Judas tinha deixado Satanás entrar dentro dele. No momento em que ele percebe isso, ele fala assim: Pedro, João, vai até tal lugar, prepara lá, porque eu vou cear com vocês. E eles foram, eles prepararam todo o local, e Jesus foi lá para a última ceia. Amém? E Jesus ceou com eles, passou algumas instruções, ensinou eles a respeito de servir. Mas chega um momento ali em que ele despede e ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Jesus vai até o Getsemane, ele sobe com alguns discípulos, e naquele momento ali, Jesus, no momento de consagração, no momento de aflição, amém? Que ele começa a perceber tudo aquilo que ia vir diante dele, ele faz uma oração, né? Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E a partir daí, uma dor intensa começou a vir sobre ele, uma angústia, um estresse, um medo sobre aquilo que ia vir sobre ele, amém? Jesus ficou aflito, a ponto de suar gotas de sangue. E ficou tão aflito que as suas duas camadas de pele se desprenderam. E aí começou a ter sangue coagulado, ele começou a suar sangue pelo seu corpo, a ponto de a Bíblia citar, derrama pela terra no solo. Jesus ele ficou aflito por aquilo que ia acontecer. Sabe de uma coisa, meu irmão? Ele fez isso, sabe por quê? Porque ele viu você sentado aqui há mais de 2000 anos. Ele passou por grandes aflições, ele sofreu grandes açoites. Ele passou por coisas que você jamais sentiu no seu corpo. Quem que teve cólica renal? Meu Deus do céu, eu já tive esse negócio. Isso é dos infernos, é uma dor terrível, a ponto de você não ter posição que você fica enquanto você não toma um sorinho na veia lá. Amém? A Bíblia narra que era uma dor intensa vinha sobre Jesus a ponto de ficar se contorcendo no chão. Imagina uma dor maior do que isso. Foi o que Jesus passou. Amém? E aí um anjo veio e confortou Jesus. A Bíblia fala que um anjo apareceu e confortava Jesus. Aí cita também lá que os discípulos estavam dormindo na hora que ele terminou de orar, né? Nós não vamos falar sobre isso. Se você ler lá em João, ele cita assim a palavra agonia, que significa dor, desconforto, conflito, uma grande luta, competição, um grande desgaste. E talvez você deve estar se perguntando assim, mas Vinícius, aonde você quer chegar com isso? Amém? A palavra intensamente, quando fala que ele teve uma dor intensa, significa ser estendido, ser esticado, a ponto de não ter mais para onde ir. E se você for estudar um pouquinho o caso dele na medicina, ele sofreu daquele sintoma que se chama hematidrose. É um nome difícil. Que é causado por um grande estresse, medo. Faz com que a primeira e a segunda camada da pele se separem, o sangue seja coagulado e escorre pelos poros da pele. O suor é misturado com sangue, podendo escorrer até o chão. Amém? Você vê alguns historiadores, como Flávio Joséfo ou alguns outros, eles citam que quando um soldado ele ia para alguma guerra e ele fazia parte daquela linha de frente, aqueles soldados sofriam desses sintomas. Porque eles sabiam que a morte estava diante deles. E aí, se a gente pudesse imaginar a cena passando assim como a gente vê aquele filme Troia, né? Os guerreiros ali, você começa a imaginar o rosto de cada um. Você imaginou aqueles homens suando sangue? Sabendo que aquilo que esperava eles estavam entre a vida e a morte, aquilo que viria para eles, Jesus, eles já sabia o que iria acontecer com ele, porque era necessário que ele passasse por isso. Era necessário que ele desse a sua vida. Porque nós estávamos o quê? Mortos nos delitos e pecados. Meu irmão, que amor que é esse, a ponto de passar por um sofrimento tão grande? Que amor que é esse, a ponto de darmos a nossa vida pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos? Que amor é esse? Um alto preço foi pago da parte dele. Mas sabe por que ele fez isso? Que amor é esse? Para que você pudesse receber o que você tem hoje, meu irmão. De graça. De
graça. Meu Deus, como é importante nós valorizarmos aquilo que Jesus fez por nós, meu irmão. Como é importante termos a consciência do que Jesus passou, daquilo que Ele conquistou. Jesus, Ele nos deu um presente. Nesse presente existe paz, existe salvação, existe vida eterna, existe cura para o seu corpo, existe uma vida abundante, existe um monte de coisa que Jesus Ele conquistou por você. E nós devemos valorizar isso, meu irmão, porque nós recebemos isso de graça. De graça. A única coisa que você faz é abrir o seu coração, entregar sua vida para Ele. Abre comigo lá em João 18. Jesus, Ele se entregou voluntariamente, amém? Ele falou assim, a minha vida ela não é tomada por força, eu entrego quando eu quero. Eu tenho poder para entregar a minha vida e tenho poder para reavê-la. Em João capítulo 18, verso 3, ali cita o acordo de Judas com os fariseus, com os líderes religiosos. Ele combina com eles que ele ia identificar quem era Jesus, com um beijo no rosto. Ele faz o acordo, ele combina um dinheiro para que ele possa receber. E a Bíblia aqui narra que ele recebeu, versículo 3, tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes, dos fariseus e alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Judas recebeu uma escolta, amém? Se você quiser saber mais detalhes sobre todo esse processo da cruz, meu irmão, nós não temos na livraria porque acabou, amém? Mas na próxima compra nós vamos ter. Existe um livro que chama Totalmente Pago, é um livro maravilhoso. Eu acho que esse foi o livro que eu li nesse ano que mais impactou minha vida, amém? Ele narra detalhes assim, que eu não tinha me atentado para esse processo de Jesus passando assim, momentos antes a ser entregue, no momento que ele é entregue e o que acontece depois, amém? E quando nós vemos lá em João 3, Judas recebendo uma escolta, tá? Se você for estudar a história daquela época, uma escolta simbolizava 300 a 600 soldados. Mas não eram qualquer soldados, eram soldados altamente capacitados, amém? Assim como existe batalhões de polícia, batalhões de exército, existem uns que são mais especialistas que o outro em algumas coisas, mas aqueles soldados ali, eles eram especialistas em executar as ordens e os julgamentos daquelas pessoas que eram julgadas, amém? Então ele recebe uma escolta e ele recebe alguns guardas. Esses guardas eram a polícia que executava, amém? Então eles foram com o exército e foram com a polícia. Judas foi junto com ele lá no Getsemane para poder identificar Jesus. Você já imaginou o Judas indo de 300 a 600 homens, armados, com tochas e lamparinas, talvez, né? Lampião, não sei como é que ela existia. Mas você imaginou ele indo com aquela multidão, com aquele exército diante de Jesus? Por que ele fez isso? Porque ele sabia. Eles sabiam da fama de Jesus. Ele sabia que Jesus ele curava os enfermos. Ele sabia que Jesus ressuscitava os mortos. Eles ouviam e eles foram ali para ter um confronto com Jesus. Mas Jesus, ele disse que ele entregaria a vida dele voluntariamente. Amém? Quando nós vemos ali um pouquinho mais, não precisa abrir, mas em Mateus 26, versículo 47 diz assim, enquanto ele ainda falava, chegou Judas a um dos 12, com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos, tá? Então, se você for traduzir para o original, essa armada significa armamento completo romano. Eles foram armados até os dentes, meu irmão, para encontrar Jesus, para atender Jesus. Em João capítulo 18, vai lá, versículo 1. Diz assim, tendo Jesus dito
essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos, logo após ele ter terminado de orar, amém? Para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que estavam sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? E respondeu-lhes, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles, e quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém? Então, como eu disse, Jesus ele tinha dito que ele ia entregar a vida dele voluntariamente. Mas quando Jesus viu que veio todo aquele exército diante dele, ele já logo adiantou, porque ele sabia o que viria. A quem vocês procuram? E aí eles disseram a Jesus o Nazareno. Quando ele disse, sou eu, ou eu sou, eles estavam dizendo a mesma palavra que foi dito a Moisés, lá no Monte Sinai. Quando Deus se revela diante dele e fala, sou eu. E o poder de Jesus ter dito isso, de eu sou, ou sou eu, fez com que o exército inteiro e todos os soldados recuassem e caíssem por terra. Uau! Você imagina todos os soldados chegando ali caindo por terra, pelo poder que Jesus disse. Meu irmão, houve um ativar do sobrenatural naquele momento. Eu não sei, talvez raios caíram sobre aquele lugar. Talvez eles sentiram um impacto tão grande dentro deles que jogou eles para trás. Eu só sei de uma coisa, eu sei que o poder de Deus se manifestou naquele lugar e ali eles puderam perceber que eles não tinham como pegar a vida de Jesus. Eles não podiam com Jesus, que se Jesus quisesse sair dali, ele sairia. Vamos ler um pouquinho mais. No versículo Mateus 26, não precisa abrir, nós vamos ver de um outro livro esse cenário. Quando Pedro viu aquela situação do soldado chegar perto de Jesus, Pedro foi lá e passou a peixeira na orelha de mal. Jesus, vendo aquela situação, falou assim, aquele que usar a espada, ele vai morrer pela espada. Jesus foi lá, resolveu a situação, colou de novo a orelhinha de Malco ali, né? E aí ele falou assim, Mateus 26, 51, não precisa abrir. 52, então Jesus lhe disse, embanha a tua espada, pois todos os que lançam a mão a espada perecerão. 53, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, a ele que mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uau, você imaginou que cena? Diante daquele exército de 600 soldados, altamente capacitados, vamos dizer, o BOP da atualidade foi lá buscar ele. Caveirão, né? Fala, pô. E Jesus chamando, clamando por anjos vindo. Meu irmão, sabe quanto que é uma legião de anjos? 6.000 anjos. Agora faz a conta, ele fala assim, pelo menos 12 legiões. Quanto não daria? Se a gente considerasse 12 legiões, seriam o quê? 72.000 anjos. Você imaginou aquela situação? 72.000 anjos chegando ali. Nós sabemos que um anjo no Antigo Testamento derrotou um exército inteiro. Jesus, se ele quisesse se livrar daquela situação, ele poderia. Mas ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então Jesus, ele deu a vida dele voluntariamente. Ele se entregou. E no momento em que ele se entregou, meu irmão, ele passou por todo o processo da cruz. Bateram nele, afinal eles já estavam ali com porretes, a Bíblia fala, com armas, bateram em Jesus demais, cuspiram nele. Antes dele chegar aí para a cruz, ele passou por todo um processo, meu irmão, levaram ele direto para os sacerdotes, para os fariseus, e naquela época existiam ali 300 reunidos ali, um por um foi cuspindo na cara dele, um por um foi dizendo, cadê os reis dos judeus? Cadê aquele que é o Filho de Deus? Ele foi humilhado, meu irmão. Ele passou por todo um processo de humilhação.
apanhou devagarzinho, tomou chicotada, as suas peles ficaram rasgadas, para que você pudesse receber de graça o que você tem hoje. Aleluia! De graça o que você tem hoje. Ele foi cuspido voluntariamente. A coroa de espinho foi colocada sobre ele porque ele se entregou. Ele tomou chicotada porque ele se entregou. Ele apanhou, e muito, porque ele se entregou. Ele foi humilhado, meu irmão, de graça. Ele foi para a cruz para que você desfrutasse da graça. Ele morreu para que você desfrutasse da graça. Ele foi à sepultura, né? Da sepultura. Ele desceu até as profundezas do inferno para que você pudesse desfrutar da graça. E ele subiu à destra de Deus para que você pudesse desfrutar da graça. Juntamente com ele você subiu de graça, né? Você subiu de graça. Você se assentou à destra de Deus, acima de todo principado e todo potestade, de graça. Para que você pudesse receber a vida abundante de Jesus. Amém?